A dificuldade que os brasileiros têm enfrentado para pagar as contas, as prestações de financiamento imobiliário, está aumentando o volume de leilões de casas e apartamentos dos inadimplentes. Meus amigos, a dificuldade que os brasileiros estão enfrentando nos últimos anos e principalmente já no início de 2025 tem tornado aí os leilões cada vez mais apetitosos. A dificuldade que os brasileiros estão para pagar as contas, o financiamento imobiliário, tem levado aí muitos imóveis para o leilão e deixando muitas famílias a ver navios, ver o seu sonho desabar. Um negócio cresceu mais do que qualquer outro negócio nas principais capitais brasileiras. Sim, estamos falando aí de leilões de imóveis, muito devido à falta de organização ou à falta da capacidade financeira das pessoas conseguirem arcar com seu financiamento imobiliário. E como funciona um leilão? Assim que você não consegue pagar o seu financiamento imobiliário, a empresa ou uma instituição financeira vai levar o seu imóvel para leilão. Pode ser um terreno, pode ser um apartamento ou uma casa. E quem der o maior lance acaba levando aí o seu imóvel, caso você tenha aí problemas em quitar o seu financiamento imobiliário. Só para você ter uma ideia, em 2018 eram 200 leilões de imóveis aí por mês. Agora, no ano de 2024 para 2025, já estamos em torno de 800 a 1.000 imóveis sendo leiloados por mês, um aumento de 80%. Para você ter uma ideia, muitas pessoas pensam, mas se eu não pagar o meu financiamento imobiliário, vai demorar anos para o meu imóvel ir para o leilão. E aí você está muito enganado, porque nos dias de hoje o leilão pode acontecer muito mais rápido do que você espera. Notificado após 15 dias aí, se você não pagar a sua dívida integralmente, a empresa pode levar o seu imóvel sim para leilão, tá? E o processo dentro de 6 meses já pode sim levar o teu imóvel para leilão e você, infelizmente, ficar sem aí o seu sonho tão desejado. Em 2022, 9.000 imóveis foram a leilão. Em 2023, 26.000 imóveis. E em 2024, 44.000 imóveis. E na maior parte sempre com grandes descontos. Infelizmente, as pessoas acabam contraindo dívidas altíssimas com juros muito altos para longos anos, em geral aí 30 anos. Costumam dar uma entrada pequena, em média 20 a 30% do imóvel, pela lei nova, pela regra nova da Caixa Econômica, hoje é 30%, mas tem outros bancos que aceitam uma entrada de 20%. E aí se comprometem com uma dívida e uma parcela muito alta durante os próximos 30 anos. Mas nós estamos num país como o Brasil, onde a economia é cíclica, uma hora vai estar em alta, uma hora vai estar em baixa. E muitas das vezes as pessoas acabam não conseguindo levar aí o seu compromisso no final e assumindo a casa própria. E aí, infelizmente, os bancos ou instituições financeiras levam esses imóveis para o leilão. Então, meus amigos, tem que ficar muito claro uma coisa: o imóvel só será seu assim que você quitar todas as parcelas. Até então, esse imóvel não te pertence. Esse imóvel é de uma instituição financeira ou de um banco onde você adquiriu esse financiamento imobiliário. E, infelizmente, os brasileiros não têm uma organização financeira. Muitas vezes se comprometem com parcelas longas, com imóveis mais caros do que deveriam naquele momento. E esquecem que esses imóveis mais caros vão trazer consigo dívidas muito altas também. Por exemplo, como um IPTU alto, como um condomínio alto, e tudo isso deve ser levado na ponta do lápis quando você vai sim tirar um financiamento imobiliário. Muitas vezes você está trabalhando em uma empresa com carteira assinada e você pensa, poxa, já estou ali há tantos anos, não tenho risco de perder o emprego. Mas essa situação sim pode acontecer, vem acontecendo com milhares de brasileiros, e aí quando se percebe que a dívida não virou uma bola de neve, aí a situação pode se complicar muito. Mas vamos olhar agora para 2025, olhando o nosso cenário atual, juros altos, perspectiva de 15% de juros, taxa Selic para o final do ano. Lembrando que a taxa Selic é a nossa taxa mãe de juros aqui do Banco Central, taxa de juros brasileira. E ela é utilizada sim pelos bancos também, pelo mercado num contexto geral, para repassar aí os empréstimos. Então, quanto maior a taxa de juros no Brasil, maior também será aí a captação do empréstimo do financiamento imobiliário. Quanto maior os juros, a sua dívida ficará mais cara, as suas parcelas ficarão mais altas. Então, neste momento, precisa se tomar muito cuidado para entrar em um financiamento imobiliário, tá? Aí a grande pergunta é, mas vale a pena então comprar um imóvel à vista, caso você tenha o dinheiro? Bom, acredito eu que é uma minoria muito
né, muito pequena que nós temos no Brasil que poderia comprar um imóvel à vista, tá? Mas depende também, porque quando nós estamos com juros altos, a gente tem que colocar tudo na ponta do lápis, tá? E aí a grande pergunta que eu te faço é, beleza, você tem o dinheiro para comprar à vista, mas a grande pergunta é, esse imóvel é para você morar ou esse imóvel é para você enfim, utilizar como um aluguel, né, repassar como investimento para outra pessoa e receber um aluguel. Porque a grande questão é a seguinte, né, se você vai comprar um imóvel e colocar ele para alugar, você tem que entender que existem outras opções de investimento hoje pagando muito mais. Então, se você for fazer um comparativo com fundos imobiliários, com produtos de renda fixa, tenha certeza que você estará perdendo dinheiro. Então, na minha opinião, hoje, entrar em um financiamento imobiliário ou comprar à vista, independente do que seja, para alugar este imóvel mais à frente, na minha concepção, não vale a pena, pois os juros estão muito altos e você conseguiria produtos melhores para rentabilizar o seu dinheiro nesse momento. Agora, se é para moradia, né, e você tem o dinheiro à vista, nesse momento você vai conseguir pechinchar, você vai conseguir melhores negócios. Por quê? Quando a taxa de juros no Brasil ela está em alta, nós temos aí um ciclo da economia onde a demanda ela vai cair, ou seja, menos pessoas vão estar procurando imóveis para comprar, justamente porque 98% das pessoas no Brasil dependem de um financiamento imobiliário para comprar um imóvel, tá? Então, com os juros altos, essa dívida fica muito cara. Então, a demanda cai muito nesse período para a procura de imóveis. Em contrapartida, quem tem dinheiro à vista costuma fazer ótimos negócios, porque se você tem uma oferta maior com uma demanda menor, e lembrando que as construtoras estão levantando prédios, né, e condomínios pelo Brasil inteiro com muita força, o setor de construção está aquecido no nosso Brasil, a gente tem uma oferta muito grande hoje, uma demanda menor pela questão aí, né, do financiamento imobiliário estar muito caro. Então quem tem grana na mão consegue nesse momento fazer ótimos negócios. Então se é para moradia, cabe no seu bolso, né? Enfim, você tem o sonho da casa própria, nesse momento sim, é uma ótima oportunidade para você conseguir comprar um imóvel para morar. Outro ponto, se você quer fazer um trade, e aí quando eu falo trade de imóveis, ou seja, você comprar para repassar, você tem que levar em consideração o seguinte, tá? Você pode comprar com uma pechincha, pode comprar mais barato, só que talvez você não consiga vender esse imóvel pela história que eu te contei. Muitas pessoas dependem do financiamento imobiliário. Então um imóvel que vale R$1 milhão, hoje você consegue comprar ele talvez por R$800 mil com um desconto de 20%. Para moradia, beleza, mas para você repassar, talvez você demore muito tempo. E aí nós vamos ter que colocar na conta quanto você deixou de ganhar esse tempo em fundos imobiliários, em renda fixa, com os juros hoje indo para 15% ao ano. Então, tudo tem que ser muito bem pensado para que você não faça um mau negócio. Voltando no esquema de aluguel, eu quero te dar um exemplo na prática aqui. Por exemplo, vamos colocar aqui na nossa lousa aqui do Mestre da Riqueza. Imóveis até R$500 mil, talvez você não saiba disso, eu vou te contar. Você consegue ainda um percentual maior de aluguel, caso você compre o imóvel e coloque ele para alugar, tá? Em média, você consegue receber até 0,5%. Então, se nós estamos falando de R$500 mil, você consegue um aluguel em torno de R$2.500, tá? Bom, comente na sua cidade se é isso aí, ou se muda muito o imóvel de R$500 mil na sua cidade, pô, o cara tá conseguindo alugar por mais ou por menos. Comenta aqui, é muito importante a sua participação, tá? Isso é uma pesquisa que eu fiz em algumas cidades brasileiras. Bom, imóveis de R$1 milhão em média, né, a gente já vai reduzir, já não é mais 0,5%, nós vamos cair para 0,4% ao mês, tá? Então nós estamos falando de R$4 mil aí por mês de recebimento de aluguel num apartamento em torno de R$1 milhão. Imóveis de cerca de R$3 milhões já vai cair novamente para cerca de 0,3%, em torno de R$9 mil aí de aluguel. Tá aí imóveis de 5 milhões, ali podemos colocar de 5 milhões para mais, vai receber em torno de 0,25% ou menos. Então o imóvel de 5 milhões hoje, você vai estar recebendo em torno de R$10 mil, tá? E lembrando, por que o imóvel mais caro você acaba recebendo um percentual menor de aluguel? Primeiro, porque quem pode pagar hoje R$10 mil de aluguel como residência é uma população muito pequena no Brasil. Então você está enxugando essa população, tá? Você às vezes tem uma oferta maior e um público menor disposto a pagar. Já um imóvel de R$500 mil, um aluguel de R$2.500, a gente tem um maior giro, uma maior facilidade para alugar. Então a pessoa consegue colocar um preço maior, tá? E também um imóvel muito mais caro, não tem só o aluguel, tem o IPTU mais caro, tem um condomínio mais caro, tem tudo isso. Então, geralmente o imóvel mais caro ele vai receber um percentual menor aí correspondente ao total do patrimônio de aluguel.
E aí eu quero colocar os fundos imobiliários aqui, que é um produto que vocês sabem que eu gosto muito, para a gente fazer um comparativo, né, de aluguel. Porque os fundos imobiliários hoje, se a gente pegar fundos imobiliários de tijolo, estão pagando em média 1% ao mês limpo de imposto de renda com essa alta na taxa de juros, né? E ainda por cima estão descontados com grande potencial de valorização. Vamos colocar na nossa lousa agora o mesmo esquema, tá? Imóveis de até 500 mil reais, a gente viu que uma média de 0,5% vai te dar em torno de R$ 2.500 de aluguel. Já os fundos imobiliários, pagando 1% ao mês, te dá R$ 5 mil. Então é o dobro, tá? Imóveis de R$ 1 milhão, aí já reduz para 0,4%, em torno de R$ 4 mil. Já nos fundos imobiliários, o mesmo valor de R$ 1 milhão te dá em torno de R$ 10 mil por mês. Lembrando que os fundos imobiliários de tijolo, também você tem vários galpões logísticos, você tem vários shoppings, várias lojas comerciais, e você pode começar investindo com R$ 10, R$ 50, R$ 100, tá? É um valor muito baixo para você começar a investir e já receber um bom aluguel. Tenho vários vídeos no meu canal ensinando como analisar fundos imobiliários, tá? Então é importante que você esteja inscrito. Se não tá, se inscreve agora para que eu possa sempre te ajudar. Bom, e imóveis de 3 milhões, então a gente viu que vai receber em média 0,3% ou R$ 9 mil, sendo que em fundos imobiliários você receberia R$ 30 mil com muita segurança, tá? Bom, em imóveis de 5 milhões de reais, em média 0,25%, a gente viu que recebe 10 mil reais, só que em fundos imobiliários você recebe 5 vezes mais, 50 mil reais. Então, não preciso ser muito inteligente para entender que hoje 5 milhões de reais vale muito mais a pena você direcionar em fundos imobiliários, diversificar, comprar vários fundos imobiliários de tijolos muito bem geridos, que vão ter vários imóveis, vários inquilinos, uma receita diversificada muito segura que vai te garantir todo mês um aluguel na tua conta. Já o imóvel, né, é muito mais arriscado. Você tem um inquilino e muitas vezes você pode não receber em dia, pode ter problemas de manutenção, problema de vacância, ou seja, ficar vago por muito tempo até encontrar um bom inquilino, tá certo? Bom, trago aqui para vocês alguns fundos imobiliários que eu acho muito interessante também para te dar um exemplo de como funciona um fundo imobiliário. Então, tô aqui no site do Investidor 10, que é um ótimo site para a gente analisar fundos imobiliários também. Peguei aqui o XPML11. O XPML11 ele é um fundo imobiliário de shopping center. Então, serão vários shopping centers com vários inquilinos, vários lojistas. E hoje, para você ter uma ideia, a cotação do XPML11 está em R$ 98, ou seja, com R$ 98, menos de R$ 100, você já se torna aí cotista do fundo imobiliário e recebe dividendos todos os meses, tá? Com R$ 98, muito baixo, você já consegue comprar, muito diferente do que um imóvel, né? E nos últimos 12 meses, o fundo pagou 11,25% ao mês, isento de imposto de renda, quase 1% ao mês, como nós falamos, né? E o preço sobre valor patrimonial está em 0,83. Abaixo de 1 significa que esse fundo imobiliário está mais barato do que ele deveria valer, tá? Tá com cerca de 17% de desconto, ou seja, o shopping vale 1, vamos dar esse exemplo, ele tá te vendendo a 0,83, tá? Tá mais barato do que ele vale, então está descontado, né? E temos aqui também a listagem de imóveis, olha lá, são 11 shopping centers em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro, 2 em Minas Gerais, 2 na Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul, Amazonas e Rio Grande do Norte, também com um shopping cada, né? Olha quanto shopping interessante aqui que você poderia ser sócio com menos de R$ 100 e receber aí dos lojistas aluguéis todos os meses. Trago aqui outro fundo imobiliário também muito interessante, que é o TRXF11. Ele que aluga espaços muito grandes comerciais para alugar para supermercados. Também é um fundo imobiliário de muita qualidade, que com menos de R$ 100 hoje também você já consegue comprar uma cota. E ele vem pagando aqui mais de 1% ao mês nos últimos 12 meses, 12,92% aqui. E também está descontado com 0,97. Quase no preço justo, mas ainda segue descontado. E olha quantos imóveis tem o TRXF11 aqui. E as vantagens de você investir em fundos imobiliários frente a imóveis são vários. Você vai ter um gestor, né, tomando conta do seu patrimônio, você não terá problemas de manutenção. Se você te comprar seu imóvel para alugar, você teria problemas com manutenção. Você terá aluguéis garantidos, né, e uma receita diversificada com vários inquilinos de vários imóveis. Agora, como falamos, né, se você tem o dinheiro para comprar à vista, enfim, vale a pena para você morar. Para colocar o imóvel para alugar, na minha opinião, não vale, tá? Quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo comigo. Agora, cuidado, se você vai fazer a compra do seu imóvel, independente se você vai utilizar o financiamento imobiliário ou não, vai comprar à vista e conseguir alguma pechincha, tome cuidado, né? Primeiro, foque em comprar imóveis que ainda estão em crescimento, com uma boa infraestrutura, que podem te garantir uma valorização a longo prazo, tá? Evite também imóveis em lugares que já estão muito saturados. Por exemplo, na minha opinião, eu moro em Balneário Camboriú e eu acho que os imóveis aqui passaram do normal, considerando assim a população brasileira, né, uma média de milionários e bilionários que possam investir aqui, tá? Então, na minha opinião, eu estou morando hoje em uma região que já está saturada. Eu não compraria um imóvel aqui, a não ser que fosse uma
trema pechincha, um ótimo negócio, tá? Mas temos regiões no Brasil que ainda estão em crescimento. Então foque em comprar um apartamento ou um imóvel que você tenha condições de ter uma valorização frente ao que você está pagando, tá? Então cuidado com mercados que estão inflacionados. E para financiar agora em 2025, como é que estão as condições? E aí eu fui lá na Caixa Econômica, né, e fui me informar como é que estão as questões. Então, a partir de janeiro de 2025, a Caixa Econômica Federal, ela ajustou as taxas de juros para financiamento imobiliário com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos, tá? E as novas condições são: financiamentos corrigidos pela taxa referencial TR, as taxas agora variam de TR mais 10,99% a 12% ao ano, tá? Anteriormente era TR mais 8,99% e 9,99% ao ano. Então, com a Selic mais alta, os financiamentos estão mais caros, tá? E financiamentos atrelados à remuneração da poupança, as taxas passaram a ser remuneração de caderneta de poupança, acrescido de 4,12% a 5,06% ao ano. Em comparação a anos anteriores, variavam de 3,1% a 3,99% ao ano. Agora, quero reforçar a você que financiamento imobiliário que nós estamos discutindo aqui, né, não tem a ver com Minha Casa Minha Vida, tá? O Minha Casa Minha Vida, as condições permanecem inalteradas e geralmente vale a pena sim você financiar lá pelo Minha Casa Minha Vida, porque as taxas realmente são muito diferentes, são muito mais baixas. Aqui nós estamos focando, né, em financiamento fora o Minha Casa Minha Vida. Bom, então vamos lá, vamos fazer aqui o cálculo, né, de quanto ficaria um imóvel alugado aí com as condições da Caixa Econômica. Inclusive peguei aqui no Banco Central, né, e tá lá, ó, Caixa Econômica hoje, uma média de 10,89% ao ano ou 0,87% ao mês. Então vamos para nossa tabela agora, né? Vamos calcular um financiamento de um imóvel de R$500 mil lá na Caixa Econômica com prazo de 30 anos e uma entrada de 30%, que agora é obrigatório você ter 30% de entrada, tá? Então vamos lá, o valor do imóvel R$500 mil, uma entrada de R$150 mil, 30%. O valor financiado então vai ser de R$350 mil, tá? O prazo, 360 meses, né? Que são aí 30 anos, uma taxa de juros anual, então, atualizada da Caixa Econômica de 10,99%, chegamos a 0,87 aí por mês de taxa. A parcela mensal ficou em R$ 3.194,37, né? O total pago no final desse imóvel é de R$ 1.149.000 e uns quebrados, sendo só de juros R$ 799.000, quase R$800 mil. Então entenda, quando você vai financiar um imóvel, né, o quanto você está pagando de juros. Você deu apenas 30% de entrada, você financiou R$350 mil e você pagou quase R$800 mil de juros ao final de 30 anos. Tá? Então é importante você ter em consideração que um financiamento imobiliário, ele é caro, ele é custoso, com 30 anos o prazo é longo e você precisa ter muito cuidado para o teu imóvel não ir parar em leilão. E aí a gente precisa entender a questão da bolha imobiliária, né? Porque será que estamos passando hoje no Brasil por uma bolha imobiliária? Eu vou te apresentar aqui o exemplo da China, né? Olha essa matéria. Declínio da população agrava crise no mercado imobiliário da China. Estimativas apontam que o país pode ter 90 milhões de casas vazias, o que seria suficiente para abrigar toda a população do Brasil. Pessoal, tem noção disso? 90 milhões de casas vazias, sem ninguém para morar. Claro, a população da China é muito maior, 10 vezes maior que a do Brasil, né? Mas todos os brasileiros poderiam entrar e morar nas casas vazias. Claro, o Brasil tem 250 milhões aproximadamente de habitantes, mas vários são famílias, né? Você vai juntando um bloquinho aqui, um bloquinho ali, você poderia morar nas 90 milhões de casas. E aí, o que acontece? A China, meus amigos, ela está passando por uma redução da sua população, tá? Só para você ter uma ideia, né? Em 2024, a população chinesa ela caiu pelo terceiro ano consecutivo, registrou uma queda de 1,39 milhão de pessoas em relação ao ano anterior, totalizando 1,4 bilhão de habitantes. É gente pra caramba na China, mas a população vem caindo, né? E o que acontece? Um país, né, que está com crescimento de pessoas, né, a construção civil, os imóveis, eles tendem a se valorizar, porque são mais e mais pessoas procurando aqueles imóveis. Quando a curva inverte, menos pessoas e muito imóvel à disposição, o mercado desaba. Então a gente tem uma chamada bolha imobiliária. Vamos dar uma olhada agora na evolução da população brasileira, né? Filhos por mulher no ano 2000 era em média de 2,3. Em 2010 caiu para 1,75. Em 2020 caiu para 1,66.
em 2023 para 1,57. Em 2070 a expectativa é que cada mulher no Brasil tenha em torno de 1,5 filhos, tá? Uma redução muito grande. E a expectativa de vida no Brasil, claro, vem crescendo, não só no Brasil, mas como no mundo, devido à tecnologia. Em 2000, né, a expectativa do brasileiro era viver 71 anos. Em 2010 subiu para 74, em 2020 lateralizou ali 72, em 2023 subiu para 76 e a expectativa é que em 2070, né, a população viva aí 83 anos, tá bom? Agora, olha o título aqui da matéria da CNN. População brasileira vai parar de crescer em 2041, tá? E isso, claro, que pode gerar o mesmo efeito que aconteceu na China, gerando uma bolha imobiliária. Agora, vai aqui algumas dicas se você está pensando em entrar em um financiamento imobiliário, tá? A dica número 1 é avalie a sua capacidade financeira, tá? Não ultrapasse 30%, os especialistas dizem isso, não ultrapasse 30%, né, da sua receita líquida para assumir uma parcela. Então você ganha lá seus 5 mil reais, não vai fazer uma parcela de 1.800, 2.000, 3.000 reais. Respeita ali os 1.500 reais, tá? Cuidado também para você ter uma reserva de emergência. Pelo menos 6 meses ali do seu custo mensal deve estar, né, em uma renda fixa, muito protegida, um Tesouro Selic, um CDB de liquidez diária com resgate imediato. Porque se você perder o seu emprego, você vai garantir pelo menos 6 parcelas aí do seu financiamento imobiliário e também do seu custo de vida, tá? Então você não pode ser pego de surpresa quando você tem dívidas como um financiamento imobiliário, evitando que o seu imóvel vá para leilão. Independente se você vai fazer um financiamento imobiliário, também pechinche, peça desconto, né? Negocie, porque isso pode fazer uma grande diferença no final, ali inclusive dos juros que você vai pagar no financiamento imobiliário. Uma terceira dica é compare, né, os financiamentos imobiliários de vários bancos, não de um só. Então você pode ir na Caixa Econômica, mas vá no Banco do Brasil, vá no Itaú, vá no Bradesco, vá no Santander, enfim, vá em várias instituições financeiras para que você aí consiga avaliar qual é a melhor taxa e que no final vai sair mais compensadora para você fazer o seu financiamento imobiliário. Não esqueça também de colocar nas contas os custos extras fora o financiamento imobiliário, por exemplo, como taxa de TBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, registro do imóvel no cartório, taxa de administração do banco e o seguro obrigatório embutido na parcela do financiamento imobiliário. Bom, a conclusão que eu chego é que sim, podemos ter uma bolha imobiliária, principalmente em regiões que já estão aí muito saturadas, tá? Quanto ao financiamento imobiliário, em 2025 fica muito mais complicado, porque os juros estão caminhando para 15% ao ano e com isso as taxas ficam muito mais caras para você fazer o seu financiamento imobiliário. Então, para comprar um imóvel em 2025, né, à vista, você vai conseguir uma ótima pechincha. Lembrando que o imóvel para moradia vale muito a pena. Se for para investimento, você colocar para alugar, já acho que você tem produtos melhores com juros altos, te dando uma rentabilidade muito maior, tá? E se for para você comprar e revender, lembre-se também que você pode comprar o imóvel mais barato hoje, porém você pode demorar muito tempo para revender esse imóvel e aí também era mais fácil você ter deixado aí o dinheiro parado em fundos imobiliários ou em renda fixa, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo, um grande abraço para você e até a próxima.